mais geral da corrupção. Esta aula ocorre na sequência de uma entrevista que a doutora Carla Galrão, ainda não tinha dito o nome dela, nos tinha concedido, neste caso à Mariana e à Bruna, que está lá abaixo, e no final da entrevista eu disse que isso era interessante, era que esta oportunidade de refletir em conjunto sobre estas questões fosse uma oportunidade alargada à turma toda. Na sequência disso, então veio este convite para estar com todos nós, e é o que hoje aqui tem lugar. A aula decorrerá, portanto, a senhora Presidente, digamos, no fundo, fica responsável pela condução da aula, decorrerá numa lógica de perguntas-respostas. Alguns de vocês têm as perguntas que gostariam de colocar. Outros de vocês pode-vos ocorrer ao longo da reflexão necessidade de colocar também alguma questão. Não vamos fechar a porta a isso, temos só que ter alguma contenção, porque a aula é de 50 minutos, nesta altura já são só 45, e portanto temos aqui essa limitação de tempo, mas ao mesmo tempo acho que isso também é enriquecedor, portanto vocês fiquem atentos e questões que se vos coloquem. Podemos fazer ainda, no caso do tempo nos permitir, ir pondo uma ou outra questão mais limitada. Então, vamos arrancar. A Mariana e a Bruna têm uma introduçãozinha e a primeira questão, por favor. Então, este projeto inscreve-se no programa Rede Escolas Anticorrupção, que é uma iniciativa da Alpha Integrity, que é uma associação apártida, sem fins lucrativos, e que teve origem no movimento cívico Liberta o Meu País da Corrupção. Uma associação apartidária, não é? Sim. Partido. Sim. Esta entrevista irá ser filmada e divulgada para que haja uma difusão mais ampla das coleções que aqui vão ser feitas e para que os juris do programa possam avaliar. Assim, a primeira pergunta é que seria... Eu ia só cumprimentar-vos a todos e dizer-vos que é um gosto estar aqui convosco. Foi, aliás, um gosto responder às questões que me foram colocadas e um prazer estar agora aqui a poder partilhar também alguma coisa sobre este tema que é tão pertinente e tão atual com a turma, e espero que nas minhas respostas sejam úteis para alguma reflexão que vocês façam no âmbito daquele que é o projeto que estão integrados. E nesse sentido estou à disposição e não se cuidam de colocar qualquer questão. Alguma coisa que não entendam, eu poderei explicar de outra forma, estou à disposição. Então, para dar início, a primeira pergunta é: recorra a uma notícia do Diário de Notícias de 30 de janeiro de 2024, onde se informa no LID que o combate à corrupção continua sem avançar em Portugal, que é um dos países da Europa com mais falhas ao nível da integridade na política. Alertou uma representação nacional da Organização da Transparência Internacional, a TI. O país está na 34ª posição entre 180 países. Dinamarca e Finlândia têm a melhor classificação. A notícia terá de seguida que, passo a citar, o índice não faz muitas referências a Portugal, que se manteve numa posição idêntica na lista, 61 pontos contra 62 no ano passado, numa escala de 0 a 100, em que 100 é percepcionado como muito transparente e 0 como muito corrupto. A média da região da Europa Ocidental, União Europeia, situa-se nos 65 pontos. Que comentário merece esta informação? Ora bem, estes valores são elucidativos de que em Portugal há corrupção e há corrupção alargada. Ou seja, se nós temos em 0 a 100, se estamos na ordem dos 60, de mais de 60%, portanto isso é mais que óbvio que há corrupção e há muita corrupção. Embora estando uns pontos percentuais poucos abaixo da Europa, mas o que significa também que na Europa há corrupção. Isto é uma situação que está muito ligada à política e ao setor político, e daí que haja alguma descredibilização
nesta área da política e dos políticos. Não podemos generalizar, não podemos dizer que todos, quando são políticos, são corruptos. O que é certo é que há muita corrupção na governação. Nos atos de governação. E quando falamos em governo, todos sabemos que temos o governo central, temos o governo local. E que no governo local nós temos, ao nível mais alargado, as câmaras municipais e a nível mais restrito e mais localizado, as juntas de freguesia. Se me perguntam se há corrupção ao nível destes órgãos de poder local, pois todos sabemos que sim, basta estar atentos aos noticiários, e vocês com certeza, portanto, pela vossa idade, até por este projeto que estão a desenvolver, há de vos despertar a curiosidade e estarem atentos a estas questões. E estas questões são públicas e todos sabem que vêm a público determinados atos de corrupção, quer sobretudo ao nível do poder central, mas também muito ao nível do poder local. Infelizmente isto descredibiliza a classe política, o que, como vos digo, não podemos generalizar, mas o que é certo é que os números o que nos dizem é que há corrupção e há muita corrupção em Portugal. Em Portugal e neste caso na Europa, e não nos alargando mais daqui, vamos nos ficar por aquele que é a nossa área de intervenção, portanto o nosso país, o nosso continente, a União Europeia, da qual fazemos parte. Mais à frente também já vem uns números sobre o resto do mundo. Boa tarde, antes de mais, eu vou fazer a segunda pergunta e tendo ainda como base a mesma notícia, e passo a citar, o relatório coloca Portugal como um dos países da Europa em que se registram mais falhas a nível da integridade na política. Como é que a senhora Presidente da Junta percepciona a corrupção, ou as tentativas de corrupção, e se alguma vez se apercebeu de que estava a ser alvo de corrupção? Assim, ao nível, para levar alguém a envolver-se num ato de corrupção, certamente terão que ser em valores que vale a pena, não é? Ninguém se vai deixar vender, ou ninguém se vai deixar envolver num ato de corrupção por meia dúzia de tostões, assim dizendo. Ao nível de uma junta de freguesia, como é o caso das juntas de freguesia aqui do Conselho, nomeadamente da minha União de Freguesias, era muito difícil, é difícil o envolvimento num ato de corrupção, porque os valores com que nós temos para diariamente desenvolver a nossa atividade são muito baixos. Portanto, nós praticamente deixamos muita coisa que fazer e daquilo que fazemos digamos que contar os tostões. Ao nível de uma Câmara Municipal, portanto, também é sabido que já têm vindo a publicar atos de corrupção de presidentes de Câmara, nomeadamente bem recente na Madeira, lá mais para o norte, e alguns presidentes de Câmara já têm sido acusados de atos de corrupção que depois acabam por não se saber se concretamente foram ou não efetivados, porque há depois aqui um problema que é a justiça, e a justiça não funciona bem a esse nível, ao nível de esclarecer, não é célere, não é rápida a esclarecer e a tornar público e a punir. Por isso é que muitas vezes as pessoas se deixam envolver em atos de corrupção. Porquê? Porque sabem que dificilmente serão julgados ou dificilmente serão punidos. Há diversas formas de que um governante possa estar envolvido num ato de corrupção. E a mais evidente é nas obras, portanto, no decorrer de uma obra, num concurso de uma obra. Para vos dizer, ao nível de uma junta de freguesia, isso é muito difícil acontecer porque nós trabalhamos com valores muito pequenos. Por exemplo, eu se quiser fazer um jardim e esse jardim custar, eu sei que esse jardim deve mandar à volta de mais ou menos não ultrapassa os 5.000 euros. Eu, Presidente de Junta, tenho a autorização para fazer um ajuste direto, ou seja, para contratar uma empresa para me fazer esse jardim, porque é até aos 5.000 euros. E eu peço 2 ou 3 orçamentos, aquele que me fizer mais baixo é aquele que eu vou aceitar. Ora,
onde é que eu poderia aqui me envolver num ato de corrupção? Era o jardim custar 3.000 e a empresa me fazer uma fatura de 5.000 e os outros 2.000 eram a distribuir por quem quer que tivesse envolvido. Portanto, isto era uma forma que era possível ser envolvida num ato de corrupção, mas por um valor muito pequeno. Valeria a pena? Valeria a pena uma pessoa sujeitar-se a uma situação destas por um valor tão pequeno? Depois há regras em que as coisas... há regras legisladas em que as coisas para que as coisas sejam feitas de forma clara. E se essas coisas, se tudo for feito por esse procedimento, não deixarão dúvidas e nem sequer isso ficará no ar. Porquê? Porque vocês conhecem todos o ditado que mais vale. Não vale só selo, é preciso parecê-lo. E, portanto, se eu fizer então uma obra maior, que vá de 5.000 euros até 30.000 euros, eu já não posso fazer um ajuste direto, ou seja, eu já não posso contratar aquela empresa sem pedir autorização à Assembleia de Freguesia e sem convidar 3 empresas. E essas empresas, essas 3 empresas, 3 ou 4, ou as que forem, mas pelo menos 3, e essas empresas vão-me responder. Eu digo, eu quero fazer isto neste jardim. E eu acho que eu tenho... e as empresas dizem, isso vai custar 25.000 euros, por exemplo. E, entretanto, eu vou convidar 3 empresas. E a empresa que me fizer mais baixo, pois é aquela que eu vou escolher e é que me vai fazer o trabalho. Portanto, tudo isto fica registado. São registros que ficam e para que se algum dia houver alguma dúvida e me vierem escrutinar, eu tenho ali, tenho documentos, está documentado, tenho as faturas, portanto, tenho tudo certinho, tenho as faturas que entram, tenho os valores que saem. Depois, obras maiores, o procedimento é outro, tenho que fazer um concurso público internacional. E aí, através de uma plataforma, eu digo que tenho esta obra que me vai custar tanto e depois as empresas vão concorrer através de uma plataforma. Portanto, isso fica tudo registado. Agora, é como digo, ao nível de uma junta de freguesia, em que nós trabalhamos com valores muito pequenos, com orçamentos muito baixos, em que nós não temos, muitas coisas não conseguimos fazer porque não temos valores para isso, porque de onde é que vem o dinheiro para uma junta de freguesia funcionar? Vem do Estado, vem como? Vem consoante a área do território e consoante a população. Se eu tenho X população, eu só tenho direito a este valor. Se eu tenho X área de território, eu tenho direito àquele valor. E se tenho X de quilómetros quadrados, eu tenho, ou seja, X de área linear, eu tenho mais aquele valor. E, portanto, no fundo é este valor que eu depois vou receber e é com esse valor que eu vou ter que fazer as coisas todas, que vou ter que pagar ordenados aos funcionários e que vou adquirir material que é necessário e depois sobra pouco para fazer uma outra obra. Agora, ao nível de uma Câmara Municipal já é diferente, já há obras maiores e há juntas de freguesia também muito grandes, que têm orçamentos muito grandes. Ao nível do Governo Central há obras de milhões de euros, não é? É aqui que as pessoas depois se deixam envolver. Ou seja, é aqui que quando envolve grandes volumes de dinheiro, que as pessoas se deixam envolver e é por isso que há corrupção. E não vale a pena nós dizermos que não há. Bom, perguntar-lhe no seu executivo, quais são as áreas onde são alocados os maiores montantes financeiros? É nos gastos com o pessoal. Portanto, no meu executivo, o maior bolo do orçamento vai para os gastos com o pessoal. Porque nós temos um quadro de pessoal de 24 funcionários, que também o exige termos tantos por causa da feira. Porque normalmente as feiras são do domínio das câmaras municipais. Mas há uns anos atrás houve aí umas dinâmicas de umas intervenções ativas da população da Malveira que conseguiram que a Feira da Malveira fosse, digamos, da jurisdição da Junta de Freguesia. Como tal, também nos exige mais funcionários
e o nosso quadro de pessoal de 24 funcionários leva-nos grande parte do nosso orçamento. Depois temos também grande parte do orçamento dedicado às associações locais, porque nós temos com todas as associações locais, ou praticamente todas, com protocolos de colaboração em que uns é por cedência de instalações e outros é por subsídio. E por aí também vai grande parte do nosso orçamento para a ajuda às associações. Faz todo sentido, porque as associações também estão a fazer um trabalho que poderia ser um trabalho nosso, porque dinamizam atividades, quer atividades desportivas, quer atividades culturais, ou de outro, recreativas, ou de outro âmbito, que poderiam ser feitos pela Junta de Freguesia, mas para tal também nos exigiam ter mais pessoal. Portanto, nós ajudarmos as associações a dinamizarem as suas atividades é também uma das funções da autarquia. Daí também vai grande parte do nosso orçamento. E depois para despesas correntes, naturalmente, água, luz. Também temos as instalações do Atlético Clube da Malveira, também são da Junta de Freguesia. Daí também temos uma intervenção superior, uma vez que, sendo o clube que está a explorar as instalações, mas as instalações pertencem da Junta de Freguesia e, portanto, resumindo e baralhando com a receita da feira, mas também com a despesa da feira, muito pouco nos sobra para fazermos alguma obra de maior dimensão. Portanto, apoiam o Atlético Clube da Malveira. Apoiamos o Atlético Clube da Malveira e todas assim as mais associações locais. Desportivas? Todas as associações locais. O Alquense Atlético Clube, o Rancho Folclórico da Malveira, o Grupo de Danças e Cantares São Miguel da Alcaínça, os Lesmas estão-se agora, os Lesmas do Asfalto estão-se agora a constituir. O Grupo Montar os Abobras, o Grupo Montar os Relíquias do Oeste, a Liga dos Amigos da Malveira, o Clube Hiperativo, quer na secção de basquete, quer na dança. Não sei se me está a falhar alguma. Se vocês participam em alguma destas associações, já sabem que parte do dinheiro para o funcionamento disso vem aqui da... Depois, por exemplo, se há uma obra, agora está a haver uma obra grande na Malveira, que é a recuperação da Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Vocês conhecem na Malveira de Cima. Essa obra, pronto, é a cargo da paróquia, porque as igrejas são património das paróquias, não das freguesias, mas que, como é uma obra de grandes dimensões e de um volume monetário muito elevado, nós também contribuímos com algum valor para a ajuda da obra. E é assim, portanto, vamos como veem, vai-nos sobrando muito pouco, e ao nível local, ao nível das juntas de freguesia destas dimensões, porque há juntas de freguesia muito grandes, mas também há juntas de freguesia muito mais pequenas ainda do que a nossa. Mas há outras muito maiores, que têm mais população e têm orçamentos maiores que algumas câmaras municipais. Aí também terão, ou seja, têm orçamentos. Ter orçamento é ter dinheiro vivo para gastar. Também têm despesas maiores, naturalmente. Mas isto para vos dizer que, ao nível local de uma junta de freguesia, não é fácil haver algum envolvimento em atos de corrupção. Ao nível de uma Câmara Municipal já será mais fácil, porque os volumes de orçamento já são muito maiores, as obras que fazem já são muito maiores e já haverá mais essa possibilidade, se houver predisposição das pessoas para tal. E todos nós sabemos que, como volto a dizer, não estamos aqui a inventar nada, não estamos aqui a dizer nada que não seja verdade, também não estamos aqui a apontar nomes a ninguém, A nem a B, mas sabemos que é do conhecimento público que de vez em quando vem à comunicação social que este ou aquele presidente de Câmara está a ser investigado por atos de corrupção, e alguns até se demitem, e ao nível do Governo Central a mesma coisa, acabam sempre por ser suspeitos, enquanto a Justiça não disser que sim senhora, que foi provado. Nós estamos a falar das questões da corrupção, e uma das ideias que muitas das vezes é propalada nos meios de comunicação social, não só nos eleitos locais, mas em todos os políticos, é que
os políticos ganham muito dinheiro na política e por isso depois vivem bem e essas coisas todas. E a minha pergunta, sabendo de antemão a resposta, mas querendo ouvi-la, é compensador em termos financeiros ser político profissional? Político profissional neste sentido, ganhar dinheiro por ajudar a causa pública e o espaço público? Isto é uma pergunta que depois tem uma segunda. Se realmente o dinheiro que se ganha enquanto profissional da política for assim tão bom, não é isso uma forma de tornar insistente o ato da corrupção passiva? Ora, está tocou num ponto muito importante. É precisamente isso. É que os políticos, sobretudo ao nível da governação local, são muito mal pagos. Ganham muito mal, ganham muito pouco. Para vocês terem a ideia, eu não estou a tempo inteiro, nem sequer a meio tempo, e o meu ordenado são 327 euros por mês. Um ordenado de um Presidente de Câmara também tem a ver com a população que tem. Ou seja, uma pessoa que tem uma responsabilidade tão grande como nós temos, que tem que trabalhar tanto como nós trabalhamos, é mal pago. Ou seja, é muito mal pago. Daí que, por vezes, talvez seja aliciante ver uma forma de ganhar mais algum, mas que não é a forma, não é a forma correta, portanto, não é a forma legal. Talvez seja isso, poderá ser muitas vezes essa a questão que leve a que alguns políticos ao nível local se deixem envolver em atos de corrupção por os valores que recebem em prol do trabalho e daquilo que dão à comunidade serem tão poucos, ou serem tão baixos, ou não lhes permitirem ter uma vida confortável, digamos assim, porque uma pessoa que exerce um cargo autárquico ganha muito pouco. Como veem, a União de Freguesias da Malveira e São Miguel de Alcaínça tem cerca de 7.600 eleitores para uma população de 10.000 e qualquer coisa. E, portanto, eu se fosse presidente a tempo inteiro, ou seja, se só fosse presidente de junta, eu não podia ter mais atividade nenhuma. Eu teria um ordenado de 1.000 e poucos euros. Se eu fosse a meio tempo, eu teria à volta de uns 700 por aí. Como não sou a meio, ou seja, não sou oficialmente a meio tempo nem a tempo inteiro, mas se forem a ver, eu todos os dias eu venho à junta, todos os dias eu tenho que tirar do meu trabalho, e porque só consigo, porque o meu trabalho assim o permite, eu tiro mais de meio-dia ao meu trabalho para dar à autarquia. E o que eu ganho são 327 euros. E ainda ando com o meu carro, portanto posso pôr combustível, mas por acaso nem ponho, porque depois não ando com o meu carro, só ao serviço da junta, portanto não tinha que estar a medir, olha, agora fui daqui ao serviço da junta, gastei tanto, agora fui dali, não. Não uso combustível da junta, portanto o combustível é meu, portanto esses 327 euros ainda me têm que dar para o combustível que eu gasto nas atividades que faço ao serviço da junta. E tenho dias que quase não entro no meu trabalho e só consigo porque é como digo, porque tenho um trabalho que o permite. É possível haver conflito de interesses na contratação para uma junta de freguesia, para uma Câmara Municipal, mas tal como o professor Henrique acabou de dizer, contratar para uma junta de freguesia, agora falo ao nível de junta de freguesia, é muito difícil, porque são trabalhos que não são muito bem remunerados, tal como o presidente de junta ganha mal, os funcionários mal ganham, portanto são trabalhos da ordem dos ordenados mínimos e que depois têm algum valor a mais por algumas horas extras que possam fazer, por um subsídio que há, que é um subsídio de insalubridade para aquelas pessoas, para o coveiro, para os que lidam com o lixo.
mas que não há muita disponibilidade de pessoas para trabalhar nas juntas de freguesia. Não é fácil contratar, mas é uma das formas também onde pode haver aqui essa tal questão de conflito de interesses também na contratação. Portanto, já vimos aqui duas coisas: corrupção, e a corrupção é mais fácil de acontecer ao nível das obras, ao nível das grandes obras, de obras de grandes volumes, em que seja dito que esta obra custa X e depois a obra custou Y, e há ali umas formas de distribuir ali uns dinheiros. Portanto, é mais ao nível das obras. Depois, ao nível da contratação, também poderá haver conflito de interesses, portanto, na contratação das pessoas para este ou para aquele lugar. Também é outra das formas que pode acontecer. Isso não é mau, é desonesto, mas é um acto que não é correto, moralmente e é ilegal. É ilegal. Há lei que regulamenta a contratação, certo? Não é a lei que regulamenta a contratação, mas acaba por não envolver os valores, ou seja, não é para o público em geral, para a população, acaba por não ser um ato tão grave quanto um outro tipo de corrupção que envolve dinheiro, porque o dinheiro é dinheiro de todos nós. Este dinheiro do poder, quer do poder local, quer do poder central, é dinheiro de todos nós. Enquanto que eu, ao exercer aqui o conflito de interesses, em vez de contratar a funcionária A, contratar a B por conhecimento, eu prejudiquei ali a funcionária A e a família dela. Não houve um prejuízo para a população em geral. Portanto, é direcionado a alguém. Portanto, houve ali um prejuízo para a pessoa e para a sua família. Eventualmente para a comunidade, se aquela não for a mais competente. E, eventualmente para a comunidade local, se aquela não for a mais competente. Os atos de corrupção que envolvem valores monetários muito elevados, portanto, são dinheiro de todos nós e que vão fazer falta para empregar em setores que depois estão a funcionar mal por falta de dinheiro, onde esses dinheiros andam mal distribuídos, ou seja, nos sítios onde não devem. Sr. Presidente, acho que está com a sensação que eu costumo ter quando vos dou aulas, que é, já está quase a tocar, estou em matéria. A Lara tem uma questão, não é? O que faz para se proteger da corrupção? Olha, como eu disse no início, não é só preciso sê-lo, é também preciso parecê-lo. É fazer tudo com máxima clareza. Fazer tudo de acordo com a legislação. Poderá eventualmente, às vezes, haver alguma falha por desconhecimento, porque não posso dizer que nós somos políticos, efetivamente, e quem vai para uma autarquia, para uma junta de freguesia, concorre, está ligado a um partido político e é um político. No entanto, há regras que nós temos, mas queria eu dizer que, mesmo sendo políticos, podemos ter desconhecimento de alguma ou outra lei. No entanto, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Por isso, sempre que há algum ato que nós tenhamos que exercer, nós temos que ir à lei, fazer tudo como a legislação assim o exige. Nomeadamente a contratação de um funcionário, nomeadamente a adjudicação de uma obra, uma concessão de um espaço para ser explorado. Dou-vos o exemplo do Cedro. O restaurante do Cedro, que toda a gente conhece, está abandonado há não sei quanto tempo. O Cedro é património da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia lançou um concurso para a concessão da exploração do restaurante. Foi feito com a maior clareza possível, por uma plataforma. Uma plataforma foi via eletrónica, em que os interessados concorriam e nós tínhamos um valor de base, sendo que quem quisesse alugar o espaço tinha que fazer as obras. Portanto, estava lá tudo explícito, há um caderno de encargos, digamos assim, que envolvia aquela concessão. Estava tudo na plataforma e depois havia
quem tivesse interessado concorria com um valor. E esse valor era até às tantas horas do dia tanto. E nessa hora e nesse dia é que nós tínhamos acesso a abrir e a ver os valores das pessoas que concorreram. Portanto, nós não podíamos favorecer o A porque era conhecido, nem o B, nem o C. Era quem tivesse o valor mais alto, era quem nós concedíamos a exploração do restaurante, independentemente de um deles ser o nosso maior amigo e o outro ser um desconhecido. Por acaso só concorreu uma pessoa, mas se concorressem 2 ou 3, o procedimento era igual. Portanto, e aqui não havia dúvidas, não havia favorecimento nenhum, porque nós fomos pela legislação, cumprimos a legislação à risca. Nos procedimentos, nas contratações dos funcionários, a mesma coisa. Há ali uma série de parâmetros que têm a ver com já ser funcionário público, com a aptidão para fazer o trabalho, que depois há uns pequenos testes que se fazem, quer escritos, quer práticos, e que depois é dada uma pontuação que nem somos nós, nem é ninguém do Executivo. Atenção, quando há um júri, quando há uma contratação, quando há um processo que é necessário pôr a contrato, tem que haver um júri, não é ninguém nunca do Executivo. Nós escolhemos sempre outras pessoas que normalmente que são de dentro da junta, mas que não são ninguém do Executivo, que é para não haver favorecimento por parte do Executivo. E os júris são normalmente constituídos por 3 pessoas, depois há os suplentes e são os funcionários da junta de freguesia que fazem parte desse júri, que é para não haver favorecimento nenhum da parte do Executivo. Portanto, o Executivo nunca é júri e nunca tem intervenção nesse procedimento, pelo menos registado. É assim, é tentar cumprir a lei. E como vos digo, ao nível de uma junta de freguesia, ora, está bem, é normal, quando temos a parte moral, há pessoas que se deixam vender por pouco, digamos assim, isso está na consciência e está na forma e na maneira de ser e de estar de cada um. E como digo, não estamos aqui a julgar ninguém, nem estamos aqui a apontar que aconteça muito ou que aconteça pouco. Todos sabemos que acontecem porque os números assim o dizem. Se acontecem, é um problema que nós temos. É um problema grave, é um problema da sociedade. Problema maior se os números não baixam. Se os anos passam e os números não baixam. Quer dizer que nada se tem feito, ou que muito pouco se tem feito. Portanto, é aliciante continuar envolvido em atos de corrupção. Se calhar estes números também não dizem tudo. Haverão certamente algumas situações que se calhar nem nunca vêm a público. Se fica a dúvida, não dizemos que sim, mas temos todo o direito de ter essa dúvida. E é um problema da sociedade e é um problema que nos está a causar um outro problema maior, que é depois, nos setores onde é preciso investir, onde é preciso investimento público, não há dinheiro. E depois onde é que se vai buscar o dinheiro? Aos contribuintes, que cada vez têm que pagar mais impostos porque cada vez há mais falta de dinheiro. E então, cada vez as vidas das pessoas estão mais difíceis para que alguns possam usufruir de forma ilícita. É um problema muito grave e todos temos consciência disso. Então, mais alguma questão? Então, temos muito pouco tempo, se calhar ia pedir à Leonor que avançasse para a questão do lobbying. Não aquela primeira, mas a outra abaixo. Segunda? Sim. Ok. O lobbying não foi ainda regulamentado em Portugal. Há lobbying a nível de poder local e sim, pode exemplificar. Pois, o lobbying também existe. E a nível de... Sabem o que é o lobbying? Se calhar convém. Vocês têm ideia? Nada conhecimento. Não? Então a sua presidente. Então, quem fez... Mas há aqui alguém que sabe. Pergunta, então quem sabe que diga, para não ser só eu a falar. Eu sei. Então vá. Daquilo que eu sei ou seja, um grupo exerce pressão sobre outro grupo de modo a obter e conseguir os objetivos que pretende. Em Portugal não é, portanto, uma prática lícita, mas noutros países é. Eu noto,
ao nível do poder local, eu noto mais essa questão quando há eleições, na escolha das pessoas para as listas que vão concorrer. Só mesmo antes de dizer, só para explicar, lobby é o nome que se dá a uma sala onde estão, por exemplo, concentradas várias pessoas. O lobby, ou lobbying, é a ação de, nessa sala, chegar a pessoas importantes para induzir um comportamento ou para vender um serviço. Ou seja, estar mais perto de quem decide. Por isso se chama do lobbying do lobby, do estar todos na mesma sala, também, só para ficar claro. Então uma resposta muito rápida para estar. Muito rápida. Começa logo quando há a escolha das pessoas para concorrerem às eleições. Muitas vezes há pressão para que seja A e não para que seja B, porque sabem que se for o A e não o B, se calhar vai favorecer aquele grupo que tem interesse nisso. E depois existe também, e sobretudo ao nível das obras, ao nível de serem emitidos com mais facilidade licenças, de se poder construir aqui, quando se for o Sr. Manuel que tem um terreno aqui não pode construir, mas se for o grupo da empresa da X já pode construir ali porque tem influência sobre quem tem na Câmara, porque também ajudou a que a pessoa fosse o candidato e até ajudou a fazer a campanha, digamos assim, porque são pessoas de influência. Portanto, isso existe. Financiamento partidário, por exemplo. Financiamento partidário, que agora tem outras regras. Já não pode ser feito por empresas, pode ser feito por particulares. Já não é possível as empresas fazerem financiamento partidário, mas há sempre forma de o fazerem quando o querem. Portanto, ao nível local, isso também há. Portanto, tudo isto que foi aqui, todos estes assuntos que foram trazidos aqui, todos sabemos que existem e que se calhar vão continuar a existir porque não se faz muito para os contrariar e porque acabam por ser, se calhar, já normais na sociedade e aceitos na sociedade. A primeira punição, a justiça tem que punir, mas a sociedade também tem que punir. Quando eu falo na punição da sociedade, é na censura. Exatamente. É na censura. Em vez de elogiar essa ostentação da riqueza... Em vez de elogiar a ostentação de riqueza, é punir, é tentar olhar para as pessoas mais pelo valor, pela sua conduta, pela sua forma de estar, pelas suas ações, do que mais pela forma como se apresentam, pelos sinais exteriores de riqueza. E muitas vezes é o que faz ter tendências, sou melhor aceito se melhor me apresentar, sou aceito na alta sociedade, tenho mais hipótese de chegar aqui ou de chegar ali se estiver mais bem apresentado. São questões que a sociedade foi valorizando ao longo dos tempos e que por isso este fenómeno tem crescido. Então agradeço a Mariana. Bem, terminada a nossa entrevista, queremos agradecer o seu tempo para nos ajudar a entender este fenómeno que é a corrupção e particularmente a nível do poder local. Agradecer também ao educador Henrique Santos e ao Gonçalo Gomes que nos prestaram apoio com o equipamento técnico. E muito obrigado também da minha parte e espero que saiam daqui ensinamentos positivos para vocês não tolerarem a corrupção e para que o mundo, no tempo em que vocês cuidam dele e que começam a cuidar dele cada vez mais, não é? Estão a chegar à vossa maturidade, seja um mundo mais transparente e um mundo menos corrupto. Muito obrigado. Muito obrigada eu também por este tempo que me ouviram. Espero que não tenha sido muito maçadora e que tenha contribuído também para que vocês vejam este problema de forma a poderem, que vocês são o futuro do amanhã, poderão estar aqui os políticos da amanhã, quem sabe está aqui o futuro ou a futura Presidente de Junta ou o Presidente de Câmara, quem sabe, e se tiverem algum poder de influência no futuro, que se lembrem desta aula, que se lembrem deste projeto que estão a desenvolver e que sejam uns
e que a vossa contribuição possa servir para contrariar estes números, para reduzir estes números. Obrigado. Obrigada. Amanhã.